começa! Uma história bastante curiosa, realmente foi um ciclo completo para desenvolver esse projeto. Nós tínhamos uma grande dificuldade como escritório de arquitetura e de design de dialogar com os principais agentes que desenvolvem as edificações nas cidades, que é o mercado imobiliário. E talvez naquela época, a gente está falando aí de mais ou menos 2012, a gente tinha um pouco desse preconceito, que eles tinham um preconceito da arquitetura, que não adquiririam um escritório, comprariam um projeto de um escritório muito focado em design. E a gente então percebeu que talvez o que tivesse de grande distância era no nosso conhecimento. A gente tinha um baixo conhecimento de entender a linguagem que o mercado imobiliário precisava. A linguagem fala de eficiência, a linguagem fala em design, a linguagem fala em performance. A linguagem precisa incluir uma série de itens para que a comunicação seja eficiente. Então a gente tinha uma comunicação ruidosa. A partir daí a gente começou a tentar vivenciar e ter mais informações do que é o mercado imobiliário. Como faz esse processo? Como é o processo de uma incorporação? Eu e meu sócio, Fernando, a gente acabou entrando num curso de mercado imobiliário de incorporações na GV. Eu sou muito inquieto, né? É um pouco da minha personalidade, essa inquietude, tá sempre querendo buscar conhecimento, perguntar, questionar. Eu comecei a ficar com vontade de participar desse processo de incorporação de fato, não como um dos agentes, mas sendo a figura central ali. Qual que é as dores de comprar um terreno? Quais são as dores de regularizar? Quais são as dores de formatar áreas? Quer dizer, são vários itens que às vezes distanciam um pouco o arquiteto do mercado. E a gente acabou buscando um terreno. A gente fez uma pesquisa, quais são os bairros que talvez aceitariam esse projeto com mais design, quais são essas oportunidades, e a gente acabou identificando um terreno de 10 por 50. Por que um terreno de 10 por 50? Porque as cidades, sei lá, 50% mais ou menos da cidade é composta de terrenos com uma testada pequena e profundos, para formar as quadras. E o 10 por 50 é o múltiplo da dimensão da quadra. Nós fomos lá, compramos os terrenos e desenvolvemos um produto a partir do potencial que esse terreno tinha. A gente foi, entendeu que ele era um 10 por 50, nós temos recuos de 3 metros de um lado, 3 metros do outro. Sobra, né, o que resta para edificar é uma mancha de 4 metros. Uma mancha de 4 metros de frente, mas com muita profundidade, porque eu tenho 5 de recuo frontal e 3 de recuo de fundo. Então eu tinha aí nas mãos um papel em branco que nós poderíamos edificar. Você começa a pensar isso em mercado imobiliário e começa a falar, poxa, mas o que eu consigo colocar
em 4 metros de largura. E aí a gente começa a lembrar do que existe no mercado que pode inspirar para que a gente tome um caminho. Nos espaços que são mais reduzidos, o papel do design é fundamental. Vide barcos, vide aviões, quer dizer, qualquer centímetro quadrado é importante. O projeto nasceu com inspiração em casas de vila, porque as casas de vila, se a gente configurar e entender na cidade de São Paulo, elas normalmente têm uma largura pequena e muito profundas. E a gente começou a imaginar, poxa, isso resolve o nosso 4 metros, porque uma suíte com 4 metros de largura é uma ótima suíte num apartamento de alto padrão. Então eu poderia oferecer para o mercado um espaço de 4x4, que é uma suíte muito ampla, dentro de um produto que ele tem essa limitação de 4 metros. E foi daí que nasceu essa oportunidade. O projeto é muito interessante porque são lajes que eu consigo fazer as lajes sem pilares, elas são vão livre, então quer dizer, toda a parte estrutural já fica mais voltada para fora do edifício, permitindo que essa folha em branco, esse espaço em branco possa ser preenchido e contado conforme a vida dos moradores, e não conforme a minha vontade, a vontade do incorporador, a vontade de quem quer que seja. Quem define as demandas e as necessidades são os consumidores, e é muito nisso que a gente acreditou para desenvolver o projeto. Todos os projetos do Casa Vertical, a localização para a gente é super importante. Às vezes esses terrenos estão em sobras urbanas que não podem mais configurar outras edificações, mas ao mesmo tempo a gente não deixar aquele vazio urbano largado, né? Então o edifício poderia ficar um terreno, uma sobra, um terreno baldio, ou poderia virar uma pequena casinha, como a gente pode se apropriar desse terreno e edificar uma coisa provocativa, uma coisa que tenha o design muito aguçado. Todas as relações de circulações verticais dos empreendimentos são abertas. Isso já é uma premissa do projeto. Elas têm luz natural, ventilação natural, para que o seu entra e sai da sua casa seja como se fosse realmente numa casa, entrando como se fosse pela varanda. A inspiração é essa, que a gente trouxesse uma circulação comum, como se eu estivesse circulando dentro da minha varanda. Isso já cria uma relação dos vizinhos com o edifício com os vizinhos, isso começa a criar conexões. E a gente busca muito isso nos projetos, todas as premissas dos projetos que nós estamos desenvolvendo, que hoje já ganharam um outro corpo. A gente teve o primeiro edificado, que é aqui na Vila Madalena, e agora a gente já está partindo para outras possibilidades em parceria com a Bioma. A gente já está desenvolvendo hoje, já são 5 projetos, cada um com a sua identidade, cada um na sua localização, mas todos partindo muito dessas premissas que nós elaboramos juntos. Inspirar as pessoas a enxergarem nas pequenas oportunidades grandes desafios que podem ser vencidos. Então, por exemplo, nesse apartamento de 4 metros de largura, nós temos ventilação cruzada. A ventilação cruzada que, às vezes, vai me eximir de ter um sistema de ar-condicionado. Já tem um ponto para toda a questão de sustentabilidade. Outra, iluminação natural. Esse apartamento ele tem 16 metros lineares de janelas. Quer dizer, num apartamento com dimensões mais reduzidas, que é um apartamento mais contemporâneo, essas medidas não são o que acontece para todo o mercado. Como o arquiteto consegue mostrar esse valor, consegue trazer para dentro do projeto e isso se tornar um diferencial realmente. A Bioma nasceu em 2019 da união de um engenheiro e um administrador. A gente começou com um projeto no interior do estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul. Em 2022 nós amadurecemos e redesenhamos toda a nossa estratégia. Hoje a gente foca em empreendimentos boutiques na capital de São Paulo, né? Todos possuem arquitetura atemporal e design único. O Casa Vertical surgiu de uma ideia do Douglas Tolani, que é um dos diretores da Perkins Will. Ele viu que a cidade de São Paulo tinha uma demanda, né, por
por projetos menores, com design único. A parceria com o Douglas e a Perkins Will começou com o primeiro projeto aqui na capital, que é o Casa Vertical Fradique. Foi uma ideia deles, né, de fazer empreendimentos boutiques em terrenos menores, sem perder a qualidade e o design nos projetos. Então a gente uniu a expertise deles em design e criação de empreendimentos e a gente colocou nosso pitaco aqui de empreendedor e desenvolvedor e criamos um produto super interessante e super demandado. Casa Vertical tem espaço na cidade de São Paulo toda, não precisa de áreas grandes. Pode ser desenvolvido em terrenos pequenos, terrenos entre 2 prédios. As plantas permitem flexibilidade e personalização total, né? Você troca tudo, parede, banheiro, revestimento, o que quiser. Pequenas oportunidades, grandes desafios. Cultura e Design volta já! Vous employez de la pierre, du bois, du béton, et avec ces matériaux vous élevez des maisons et des palais. C'est la construction. L'ingéniosité est à l'œuvre. Mais, tout à coup, vous touchez mon cœur, vous me faites du bien. Je suis heureux et je dis, c'est beau. Voilà l'architecture. L'art est ici. Supposons que des murs s'élèvent vers le ciel de telle sorte que je sois ému. Je perçois vos intentions. Votre état d'âme a été doux, brutal, charmeur ou noble. Les pierres que vous avez dressées me le disent. Vous fixez mon attention sur le lieu et mes yeux le regardent. Ils contemplent quelque chose qui exprime une pensée. Une pensée qui se révèle sans mots ni son, mais uniquement par des formes qui se tiennent dans un certain rapport entre elles. Ces formes sont telles qu'elles se révèlent nettement à la lumière. Les rapports entre elles n'ont pas nécessairement de référence à ce qui est pratique ou descriptif. Ce sont une création mathématique de votre esprit. Ce sont le langage de l'architecture. Falar sobre a capela é sempre emocionante para mim, né? A Capela Ninho foi um trabalho, difícil até chamar de trabalho, assim, foi uma realização pessoal, né, aqui do escritório. Ela faz parte da Casa Ninho, né, pertence aos mesmos proprietários. Enquanto a gente construía a casa, até no início, né, eles já tinham a vontade de fazer uma capelinha ali junto à casa, porém o terreno não comportava, assim, nos primeiros desenhos a gente já viu que não dava, né, o ideal era fazer só a casa ali. Mas durante a obra, assim, ela me chamou, a proprietária, me chamou e decidiu fazer no terreno ao lado. Isso abriu, né, muitas ideias na cabeça, tal, até então, eu só tinha pensado como implantação, num plano de massas, então fica um pouco abstrato, né? A gente não começa a imaginar tanto a forma ou o conceito, é mais uma viabilidade. A partir daquele momento eu comecei a viajar um pouco mais. E aí, assim, eu acho que precisa voltar um pouco mais atrás para a gente se entender bem a história.
Na faculdade, né, durante a faculdade de arquitetura, acho que no primeiro ano, o professor de projeto pediu para todo mundo comprar um livro, o livro do Xing, que muitos estudantes, né, muitos arquitetos conhecem. É um livro assim, de introdução ao projeto, formas, né, como se projetar, como se inicia. Então, um livro muito rico de desenhos, croquis feitos à mão, assim, maravilhosos. Mas, sim, para mim, né, o que mais marcou foi um trecho de um texto que ele cita no final do livro, do Le Corbusier, né, Por uma Arquitetura, de 1927, quase 100 anos atrás, mas que discute um pouco a diferença entre arquitetura e engenharia. Para mim, aquilo foi maravilhoso, sim. A partir daquilo, eu acho que aquilo foi a primeira coisa na faculdade que me tocou, assim, que virou a chave na questão de projeto, assim, do que o projeto significa, da poética que se aplica, né, num conceito, né, para se iniciar um projeto. Então sempre tive aquilo guardado assim na mente, que um dia eu queria usar, né, um dia eu queria projetar da forma que ele citava lá. Aí sim começamos os projetos, né? A gente começou o levantamento, tal. O terreno é um terreno grande, um terreno de 2.500 metros, assim, anexo à casa que já estava sendo construída. E a ideia era ter, né? O briefing foi muito simples, um pequeno local de oração para 6, 8 pessoas. Então, assim, a ideia era fazer algo com 15, 20 metros quadrados num terreno de 2.500, né, ou fica muito perdido ali, né, ou aquilo fica muito fora de proporção. Então, né, as primeiras ideias se basearam em ocupar um pouco mais o terreno através de paisagismo, mas sem ocupar de forma excessiva, de uma forma bem delicada, sutil. Busquei algumas referências, né, também, até do tempo de faculdade, mas eu gosto muito, né, eu acho que quem se aproxima mais dessa ideia, né, dessas paredes que emocionam, para mim era o Tadao Ando e Richard Serra, né, um escultor norte-americano, que esculpe muito com aço cortem, assim, curvas. Bom, então tudo partiu de duas curvas, duas fitas, né, que vão dançando assim, pelo terreno, tal, formando ângulos diferentes, curvas, alturas. A gente foi brincando um pouco com elas assim, descia e formava um banco para as pessoas sentarem fora e conseguir também, né, visualizar a capela pelo lado de fora, até podendo ser ampliada num evento. Nas inclinações positivas e negativas, alturas diferentes, toda ela em curva como uma fita. E aí, chegando na capela, ela forma é uma forma mais oval, né? Uma forma como até de uma proa de um barco, em balanço, assim, onde a gente fecha com madeira, né? Com MLC, cobre, envelopa com vidro, né? Com a caixilharia, e tá pronto. Acho que basicamente a gente fez uma ripa bem fininha, que remete também, acho que, ao Varvito, né? De Itu. Tudo tem um simbolismo, né? Eu acho que até numa questão espiritual, numa questão não religiosa, mas espiritual, o caminho, né, é muito mais importante do que a chegada. Então eu acho que a capela também tem isso, ela é um percurso mais importante do que a área central fechada. E as paredes que no final sempre se direcionam ao céu, né, para se contemplar o divino. Ficou muito bonito, a gente preparou uma apresentação com o texto, e aí começam os desafios reais, né? Eu acho que a poética chega até esse ponto. Quando se pratica algo novo, quando está se buscando, né, uma nova forma, uma nova técnica construtiva, é testar antes, né? A prototipagem é muito importante. Então, assim, o primeiro passo que a gente tomou, que todo mundo concordou, é de executar um primeiro protótipo da capela. Porém, não dá para simular as dificuldades dela num modelo pequeno. A gente executou o protótipo 1 para 1 dela, né? Basicamente, a gente fez uma primeira capela para testar tudo, demoliu e fez a real. Grandes alterações quanto à forma, a gente já percebeu ali. A gente testou de uma primeira maneira, deu tudo errado. A gente testou o pilar de madeira, chegando no concreto, o enchimento, como passaria a água pluvial. Então, assim, isso,
né? A gente gastou muito tempo, muitas tentativas, tal, com materiais bem simples. A gente testava com uma tábua, um papelão, tal, mas para a gente conseguir dar estanqueidade, embutimento nas peças, foi bem complexo, assim. Depois que a gente testou tudo, a gente começou a capela real. Cada fita, né, tem a sua forma e elas foram concretadas de uma vez. Então a gente concretou primeiro, né, a menor, depois a maior. Funcionou super bem, acho que deu tudo certo, a forma ficou impecável, a gente não teve nenhum incidente. E eu acho que no final consegui, né, identificar a poética do texto aplicada ali de forma concreta. Você utiliza pedra, madeira e concreto e com isso constrói casas e palácios. E, né, suponhamos que as paredes se ergam em direção ao céu de tal forma que me deixa emocionado. Cara, isso pra mim pelo menos funcionou, né? Pra mim pelo menos emociona. E é isso, sim, acho que as imagens falam por si. Essa é só a minha versão. Como que a gente fez essa parceria? É que não foi muito bem pensado, né? Mas deu tudo muito certo, né? Nada. É o que é o bonito da coisa. Eu ia falar exatamente isso. O que é o bonito da A coisa. magia, né? A magia de tudo que aconteceu lá, do começo até o fim. Porque você deve se lembrar que eu liguei para você, Eu ia estou indo para a Amazônia, onde é que eu fico hospedada, falando só de resort 5 estrelas, e você me sugeriu ficar na comunidade de Tumbira, e que foi, assim, transformador na minha vida. Eu estava indo na mesma. Você lembra? Eu estava indo na mesma Exatamente. semana. E o E aí- lindo, você com seus filhos e eu com os meus filhos. Era a primeira vez que eu ia levar meus filhos para uma imersão, para um trabalho. E aí, quando você falou, eu falei, nossa, mas Fernanda, né? Vamos experimentar. Tenta. Você toparia, né? Ir para um lugar que é uma comunidade de base, né? Um turismo de base comunitária, é outro conforto, é de outra forma. Isso é na hora, né? Mas foi maravilhoso. Porque Não, você na hora falou sim, né? porque Não eu é. acho que eu não teria. E foi tão importante porque eu não teria tido o entendimento do que do que são as comunidades ribeirinhas, do que elas representam dentro da nossa sociedade e principalmente, e eu quero deixar isso bem claro, do trabalho maravilhoso que você faz, né, de reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, que deixam de explorar a madeira, mas que ao mesmo tempo têm uma intimidade enorme com o uso da madeira, e esse trabalho maravilhoso que você faz. Então, assim, a gente, de repente, explodiu, assim, né, de energia. Só pra, né, no contexto, assim, porque é muito interessante, todas essas pessoas que você está falando, né, Fê, se você fosse para um hotel, um resort, essas pessoas seriam a faxineira, seria a arrumadeira da cama. A gente não teria entendido que essas pessoas são as mesmas que estavam nos recebendo e que são essas pessoas absolutamente gênias. Geniais e que, assim, para mim, uma cena que eu lembro muito, assim, no café da manhã, lá na pousada do Roberto, ele discutindo com a diretora da escola sobre o revezamento do gerador, né? Se o gerador ia atender a geladeira, se o gerador ia atender a escola. Então, assim, eu tive a oportunidade de participar desses detalhes tão importantes do dia a dia da vida dessas pessoas e ver a escola maravilhosa que eles construíram, a igreja, como eles se organizaram, quem é o líder, como que ele... Porque é um líder assim tão... É uma liderança tão bonita, né? É uma liderança tão próxima. Então, assim... De eu todos, aprendi né? demais. De De todos. todos. O meu trabalho é uma parte, né? Porque isso é um trabalho de muitos anos que acontece com muitas equipes vindo e trazendo esse potencial e essa força para o próprio Roberto, né? Que é a liderança do Tumbira,
que está dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, né, do Baixo Rio Negro, que essas áreas, né, eram isso, elas eram de extração de madeira, que era o ganha-pão deles, e o Roberto mesmo que conta, né, de uma forma linda, que ele saía arrancando árvore para vender, né, que era o sustento dele, que ele nem tinha consciência do que ele estava fazendo, até que chegam pessoas de fora e levam a essa questão do que é, né, o que ele está fazendo, né? E aí fazem a reserva, e começa o movimento de transformar essa região numa reserva de desenvolvimento sustentável, onde os ribeirinhos, né, as pessoas que vivem, conseguem viver da extração, mas ela uma extração planejada, né? Que aí é a floresta manejada, que aí são os mosaicos, onde eles podem tirar as madeiras. E essas madeiras, a gente é madeira que não é vendida e que são resíduos, vamos chamar assim, né? Resíduos do manejo que eles fazem, né? E aí você estava de férias e eu estava a trabalho. Aí eu, na minha cabeça, a hora que você falou, eu tô indo, eu ficava, nossa, mas eu vou convidar a Fernanda, porque eu não falei nada, né? Não. Mas eu fiquei matutando, gente, eu vou convidar a Fernanda para fazer uma coleção, porque imagina, a oportunidade, né, de estar lá já no momento, mas eu falei, será? Ela tá de férias, será que ela vai querer? Será que ela vai topar? E foi lá, durante lá, eu falei... Na véspera à noite, você falou, amanhã eu queria que você fosse comigo lá. Foi assim. Eu? Fazer uma coleção? Eu não tenho papel, eu não tenho lapiseira, não tenho nada. E assim mesmo, Fernanda, vamos assim mesmo. E deu tudo certo. Não, e é lindo, assim, porque aí eu vou rasgar uma seda, assim, porque aí a gente entende a maestria. Porque quem sabe faz ao vivo. E a cores. E aí foi a coisa mais linda. Porque você falou assim, não, mas eu não sei como faz a madeira. Então você quis primeiro entender como que se funcionava o torno. Aí você olhou para o entorno, que aí eu lembro que essas nervuras, você lembra? Você pegava pedacinhos de madeira que estavam lá, você colocava uma em cima da outra e você ficava olhando. E aí você foi criando isso imediatamente, assim... Com umas bacias as bacias que já existiam, bacia plástica. de tinta. Aí você colocava em cima, aí você olhava, aí você começou a desenhar. Estudou a altura. Então, na verdade, é um processo criativo do começo ao fim que poderia durar meses dentro de um escritório e você estava lá fazendo... E né? o bonito, meus filhos me ajudando, seu Foi filho lindo. caçula dormindo num canto. no banco. Né? Não, foi lindo. Foi tudo A energia muito maravilhosa. mágico. É. Mas foi lindo, Fernando, assim, foi lindo ver você no teu processo criativo, espontâneo, né? Porque é aí que a gente entende a criação também. Como ela é uma forma divina quase, né? Porque é um canal, né? Sem querer ir para um lado muito choptura esotérico, nem não é isso, né? Mas ela é um potencial que a gente presenciou naquele momento seu, porque você ficou um pouco segura. Insegura, porque... Você mesmo fala, não, não sei, ai não, será? Mas... E ganhou de repente, prêmio. eu cheguei lá e fui me enturmando com tudo, Super. né? E tudo aconteceu. Ganhamos prêmio, né? Porque esse prêmio não é só meu. É meu, é seu, é do Manuel. Isso. E dos filhos, né? Dos filhos, Todo mundo que estava lá toda a equipe presente. que estava lá. Eu achei todo aquele processo muito lindo. Assim, me aproximou muito de uma coisa meio folclórica, né? Eles falando dos medos que eles tinham da floresta, que são totalmente diferentes dos medos que eu tenho, né? Eu tenho medo da aranha, da cobra, né? E eles têm medo Os encantados. eles têm medo de umas figuras que eu desconhecia, né? Então foi muito legal, foi muito interessante. Há quantos anos já que você está São nesse 15 trabalho? anos. Olha, é uma 15 anos. vida. Acho que esse é o novo momento do planeta também, sabe? Que é como assim, como a gente se encontrou com o Roberto, é o protagonismo dessas pessoas, né? É amplificar essas vozes, não é nem dar voz, porque a voz está lá, ele já tem, né? De que forma a gente, no nosso privilégio, poder, a partir do nosso exercício, amplificar isso, né? E é isso, né, Fê? Porque pensa, isso a gente está gravando um programa para televisão, né? Contando essa história, você. Olha a importância, né? E aí faz essa belezura, né? E materializa, né? É.
Porque todos esses projetos é exatamente para gerar a oportunidade das pessoas permanecerem no território, não ir para os grandes centros que já estão esgotados, que tem, né? Porque mesmo estando na floresta, mesmo estando nessa abundância, eles estão acostumados, o alimento não é, né? Eles não vivem de subsistência, né? Não é de alimento da floresta. Eles não tem plantio, não né? tem plantio. O rio seca, então falta peixe, não tem carne. Há pouco tempo teve seca. Aquela seca absurda. Então a geração de renda é ainda um elemento muito importante, ainda é um movimento de importância absurda para as pessoas permanecerem mesmo no território. É dos poucos projetos de todos que a gente já fez, de que eles acabam não dando continuidade. Uma pena. É uma Mas eu quero pena. entrar nesses que ainda estão aí. Tem vários. Bora lá. Cultura e Design volta já! E Leblon, tudo jóia? Tudo e você? Tudo bem. Olha, parabéns pelo espaço, pela reforma, tá maravilhoso. Muito obrigada. Eu vou te contar um pouquinho então sobre o projeto, o que a gente fez. Sim. A gente interviu não só dentro dos ambientes, mas a gente também se preocupou muito com a acessibilidade aqui no projeto. Então, por exemplo, essa rampa aqui que a gente fez, que era uma coisa que a gente não tinha. Olha, vidros novos, eu não tinha ainda. Não, tudo isso é muito novo. Então, antes a gente tinha algumas portas de correr, mas elas eram todas opacas, né? E a gente trouxe toda essa amplitude, né? Que a gente consegue tanto enxergar de dentro para fora e fora para dentro. E eu tô sabendo que esse vidro aqui é especial, não é qualquer um. Esse você já conhece. Esse foi o pessoal da AGC que fez. Eles tiveram um cuidado imenso. Então, todos os vidros são temperados e laminados. Isso garante a segurança aqui, né? Porque como é um local com muita criança, muita circulação, se acontecer algum acidente, alguma coisa nesse sentido, não vai machucar ninguém. A marcenaria acho que é o principal ponto focal aqui desse projeto, né? Adorei o laranja. Ficou lindíssimo, né? Ele deu uma super acendida, né? Uma animada no ambiente. Alegre, né? Muita. Então você percebe que a parede, ela ficou bem limpa, bem bonita, com o aspecto até aveludado por causa da Lux Color. De excelente qualidade, inclusive, hein? Sim, se não fosse a Pylon, a gente não tinha feito um projeto tão incrível. É de qualidade, né? Eu vi que elas têm o freio, né? A hora que tá Isso, fechando, né? sistema de amortecimento. Sistema de amortecimento. As pedras, elas foram feitas pela DNK Mármores e Consentino. Material extremamente de qualidade. Extrema qualidade. Eles tiveram todo o cuidado de fazer a medição aqui no local, fizeram a fabricação das peças e a montagem. O polimento também tá excelente. Lindíssimo, o acabamento em 45 graus e todo o recorte das pedras aqui para a gente fazer o encaixe dos tanques da Docol. Inclusive as peças são da Docol, né? Os tanques e as torneiras. Foi todo feito no local aqui para a gente conseguir garantir que funcionasse super legal e o acabamento ficou impecável. Vanessa, cadeiras super modernas, eu adorei. Sim, elas são lindíssimas. Elas foram doadas pelo pessoal da Completa Corporativo. Então, todo o mobiliário foi doado por eles aqui para a gente conseguir compor o ambiente. As luminárias, elas foram doadas pelo pessoal da Lumicenter. Os pisos, eles foram doados pela Porto Belo. São pisos com acabamento natural, então você pode perceber que ele não é aquele polido brilhante, né? Ele tem um acabamento mais acetinado, isso garante também segurança para as crianças aqui nas oficinas. Ele é um piso que ele não escorrega. Então, toda a parte de esquadrias, ela foi doada pelo pessoal da L Indústria. Os rodapés, eles foram doados pelo pessoal da Ecovale. Sem ele, a gente não tem o acabamento, né, que a gente precisa do piso em junção às paredes. E esse rodapé, ele tem um diferencial, ele é todo feito em PVC. Ele garante que ele não vai estufar, não vai estragar. Legal. Vanessa, conta um pouco pra gente como que a educação se envolveu nesse projeto. Bom, a Belas Artes, ela abraçou esse projeto desde o começo. Então, os alunos de arquitetura, eles se empenharam bastante. Eles desenvolveram todos esses espaços que a gente viu. Eles fizeram toda a parte de desenhos executivos e tudo mais.
Nós da VCO, a gente fez todo o processo de mentoria desses alunos para a gente conseguir trazer, né, a parte da educação para o mundo real, para eles poderem sentir como que funciona na profissão, né, depois da vida de formado. Eu fiz a sala de costura, né, o projeto da sala de costura. Hoje a gente pôde ver as pessoas realmente usando o espaço, usufruindo de tudo que a gente planejou no papel. Estar aqui e ver que realmente aconteceu e tomou forma, ainda mais como a gente pensou, exatamente como a gente pensou, do jeitinho que a gente queria, é muito legal. O contexto da arquitetura, dentro do ambiente escolar, ele traz uma estrutura de acolhimento do ser humano. O primeiro contato nosso é com o ambiente e segundo com as pessoas. A educação é o pilar para a estrutura social nesse país. Então, quanto mais estrutura acadêmica, escolas muito bem preparadas e professores bem formados, melhor é a estrutura social de um bairro, de um país, de uma cidade ou até mesmo de uma comunidade. Assim, nos encheu de alegria, porque a gente pôde ver que a gente realmente mudou a maneira de como elas podem aprender e replicar isso no dia a dia delas, e que elas se sentem bem vindo aqui, que elas podem contar essas experiências para as outras pessoas e acabar acolhendo mais pessoas aqui dentro. E o pessoal da Pedra Forte, da incorporadora, que fez toda a execução dessa obra. E a gente tem muito orgulho de ter feito parte, né, desse projeto, que a gente consegue, de alguma forma, retornar isso para a comunidade, né, as possibilidades. Impacto né? social maravilhoso. Agradecer também todos os fornecedores que fizeram parte, né? A GC Vidros, a L Indústria, a Architect Glass, Lux Color, Docol, Porto Belo, Ecovale, Estúdio W com as cadeiras. Um esforço conjunto maravilhoso, né? A Pylon com a marcenaria, a Completa Corporativo com as cadeiras, né? DNK Mármores, Cosentino, Lumicenter e Ecovale. Todo mundo ali se empenhou, abraçou e a gente conseguiu deixar tudo muito lindo e funcional para a pessoa poder utilizar. E o sentimento depois de tudo pronto? É de muita gratidão. Eu tô me sentindo uma pessoa muito realizada. Parabéns, emocionada! Ei! É incrível o trabalho que foi feito por todos os fornecedores, todo o trabalho da cultura, todo o trabalho da faculdade, que nos trouxe a chance de realmente podermos continuar a trabalhar em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, tendo o prazer de poder estar junto com todos. Muito obrigada. Nossa, quando eu entrei aqui, depois de muito tempo, né, quase um ano, e eu achei lindo. A primeira coisa eu falei, meu Deus, que lindo! Comecei a fazer costura, comecei a fazer bordado. Eu faço crochê um pouco de tudo, na verdade, né, mas praticamente tem muitas coisas que eu aprendi bastante aqui. E eu acho que é maravilhoso tudo isso que eles estão fazendo por nós. É muito bacana. Tô emocionado aqui nesse lugar, cara. Bacana, né? É isso que a gente faz, a gente transforma vidas aqui, né? Então esse é o papel do TEC, do nosso programa, que é transformar as vidas das pessoas. Cara, vocês transformam vidas. Você já imaginou o impacto que tem isso? É muito grande, é muito grande. Na sociedade, no mundo. É muito legal, muito bacana, gente. Parabéns. Vamos juntos. Com arte, música e cuidado, transformamos vidas em Paraisópolis. Reacendemos sonhos, construímos um futuro de esperança para quem mais precisa. O É Pra Lá Que Eu Vou de hoje é muito especial e internacional. Estamos em Malta. Então, Bruna, bora conhecer essa ilha incrível. Estamos aqui na entrada de Valeta. Valeta é a capital de Malta, não é? Capital de Malta, patrimônio Unesco, onde se concentra o nosso museu a céu aberto. A gente está bem entre a divisa entre Floriana e Valeta, então a gente tem Fenicia, que é um dos nossos hotéis mais chiques da ilha.
Logo desse lado, nosso lado esquerdo, a gente tem o obelisco do nosso falcão, que faz a parte da nossa história. Inclusive tem uma história curiosa sobre o falcão, né? Entre Malta e o falcão. Que era a nossa moeda de troca. Então teve vários episódios de que eles usavam o falcão para comprar e fazer os seus, não posso falar, os seus business, né? Eu quero pertencer, eu quero a independência da cidade X, então eu te dou um falcão e você me dá a independência desse lugar. E assim a gente ia, com os reis e os nobres da época. Então, já que estamos aqui em Malta, um arquipélago que fica perto do continente europeu e africano, um dos menores países da Europa, com apenas 450 mil habitantes, seria basicamente uma cidade do Brasil, né? Mas um país belíssimo, com praias e muita história. Então, vamos conhecer. Vamos entrar, lógico. Bom, agora eu vou te apresentar onde o Napoleão residiu, o francês, que foi o que invadiu Malta e tentou pegar a nossa ilhota. Bem naquele balcão verde lá, é ali que foi a residência dele. De Napoleão, então, Napoleão francês. Viveu aqui Exatamente. em Malta. E aí logo aqui na nossa frente a gente tem também, a gente vai passar pela frente dele, que é o nosso albergue de Castilho, que é onde ficavam a ordem dos portugueses e espanhóis. E hoje é o gabinete oficial do nosso primeiro-ministro. Lembrando que aqui a nossa política é parlamentarista. Então... Você sabia que Malta é palco de grandes produções de Hollywood? Aqui, por exemplo, foi feito o último filme do Jurassic Park. Inclusive eu lembro dessa cena, o T-Rex subindo aqui, né? Exatamente. Mas se o T-Rex subiu, eu vou ter que descer aqui, então. Tchau, Bruno. Tchau. Inclusive, se ele desceu, vai ter que subir. T-Rex cansou aqui, hein? Oh, my God. Ele veio correndo, né? Ah, correndo? Isso aí. Aqui a gente tem uma placa, né, explicando a nossa trilha dos filmes que foram gravados aqui na nossa ilha. Inclusive aqui começando em 2005, 2022 teve o último Jurassic Park. Que foi bem onde a gente estava. Uau! A gente passou, né? Tu fez a tua corridinha. A gente poderia gravar um filme aqui, não poderia? Claro! É pra lá que eu vou. Malta. Malta. Benjamin da Malta. Porque tu foi sozinho.
Bruna, tô me sentindo um pouquinho cansado, tô pensando em ir lá, ó, na Vila do Popeye, pegar meu espinafre para voltar a ficar forte. Esse é o nosso primeiro set da Vila do Popeye, que foi gravado o filme original, o primeiro, com o ator Robbie Williams. Então quer dizer que lá eu vou encontrar o Brutus, Olivia Palito, o famoso Popeye. Exatamente, é um parque bem temático, bem legal para criança também. Bruna, Malta então é conhecido pelas belíssimas praias, né? Essa aqui é qual? Paisagem. Aqui são uma das nossas pouquíssimas praias de areia. Então a gente está tendo uma panorâmica da Tufirra, que traduzido para o português é maçã. Do outro lado a gente tem uma trilha, uma caminhada, né, na natureza, que tem como a gente fazer também, que é bem legal. E a gente atravessa para o outro lado, onde é a praia de Gineina. São uma das melhores praias da zona norte de Malta. Então descendo aqui eu consigo ter 3 praias. Aqui a gente tem 1, 2 e a gente vai conhecer a outra agora, que é a Golden Bay. Então vamos. Então, Bruna, aqui é o caminho dos romanos, seria isso? Isso. Na parte de trás, a gente tem a peregrinação romana, com cavernas, cemitérios púnicos. E nessa parte aqui, a gente tem a Victoria Line, que fica por trás de Rabat, que é uma cidade subúrbio de Medina, onde dá pra gente fazer uma caminhada na natureza bem legal, que foi construída pelos britânicos ali durante o século XIX para o XX. E aqui a gente também tem vários cemitérios púnicos, então a gente vê bastante nichos, né? Como se fossem nichos dentro da parte rochosa, que é, claro, muito antes dos britânicos, mas que eram usados pelos púnicos. A gente teve os fenícios também nessa região. Incrível essa diversidade de Malta, né? A gente tem as praias belíssimas, tem a noite que é muito badalada aqui e tem essas partes históricas. Históricas, né? Bom, agora a gente está nas falésias de Dingley, então na parte mais alta, acima do nível do mar. Essa igrejinha é dedicada a Santa Madalena, cujo qual a gente tem mais de 365 igrejas na ilha e todas elas funcionam, nem que seja por uma missa anual. Então é algo que me chamou a atenção aqui, que todas as partes da ilha de Malta a gente encontra as igrejas. Tem mais de 365 igrejas aqui. 365 igrejas ativas, né? Que a gente pode falar. Existem mais do que 365, mas nem todas elas são ativas por medidas de segurança, restauração, né? Às vezes estão escavando, encontrando outras camadas de histórias locais. Essa aqui é charmosa, hein? Quero dar uma olhadinha nessa vista aqui. Vamos lá. Então, Bruna, além de Malta ser um país incrível, com mais de 300 dias de sol, aqui tem histórias curiosas, né? Muita. Aonde a gente está aqui, a gente tem uma das nossas ilhas do arquipélago, chamada Fiufla, que aqui nessas falésias aqui era onde a bateria britânica fazia os treinamentos de tiro de canhão. Então essa ilha hoje ela é fechada para visitação, porque ela é protegida ambientalmente, mas né, sem contar de toda a vida marinha que a gente tem ali, as bombas que não explodiram. Então é a nossa melhor paisagem e um dos nossos melhores pontos de pôr do sol também na nossa ilha. Aqui então é o lugar perfeito para assistir o pôr do sol em Malta. Sol romântico, família. Que demais.
Bruna, e onde que é esse lugar lindíssimo aqui na ilha? Bom, a gente está na Vila de Marchas Loca, a ilha mais tradicional dos pescadores locais aqui do país. Então, vamos bora conhecer. Claro.